Direto ao ponto, sem chance. No chance. Posso estar muito enganado. Não vai ter aumento da Selic. O petróleo, até esse momento que eu estou gravando aqui, está com queda hoje de 4%. O petróleo Brent, que é a referência mundial, pela primeira vez no ano, está abaixo de US$ 70 o barril. O Texas está na faixa de US$ 65. Petróleo, uma matéria-prima essencial, para quem não sabe, porque petróleo não é só querosene, gasolina e óleo, mas é plástico, tem mais de 5.000 derivados, é um preço essencial na produção no mundo. Essa queda abrupta do preço do barril, isso aqui ajuda a combater inflação pelo lado do custo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as bombas de gasolina vão ficar mais baratas, porque lá não tem Petrobras. E aqui eu já falei num vídeo, se continuar mais um pouco esses preços abaixo, a Petrobras vai ter que abaixar o preço do combustível aqui e não aumentar para seguir a paridade externa. O IPCA divulgado hoje mostrou uma ligeira negativa, menos 0,02. Eu fico olhando esses índices de inflação saindo e eu fico me perguntando onde que esses economistas veem inflação de demanda. Quando você sai na rua, você está vendo alguma fila numa loja de gente querendo comprar? Você está vendo gente levar televisão e geladeira assim, cada mão dentro do carro? Você está vendo fila em concessionária, está faltando carro, tá que tem que esperar? Você está vendo esse monte de estúdios de 20 e 30 metros? O cara compra estúdio de 20 metros e quer um terraço gourmet de 40, né? Para dar uma mijada, ele tem que sair no terraço, porque o resto do apartamento não cabe. Tá sobrando. Tá sobrando escritório em São Paulo, de tanto que construíram. Vocês estão vendo fila no açougue, o pessoal gritando: cadê a carne? Não tem. Ou no supermercado, você está vendo aquelas filas no caso de gente que vai levando 5, 6 carrinhos. Eu queria saber onde está esse surto de demanda que os economistas aí de quinta categoria, os economistas de curva de laptop, estão conclamando porque a Selic tem que subir. A outra possibilidade aqui, no mundo, é a China, mais uma vez, como fez nos anos 2000, exportar deflação para o mundo. Porque a China tem superprodução e, apesar das tarifas de proteção, pasmem, no último mês as exportações chinesas cresceram 8,7%, o saldo da balança chinesa está em 91 bilhões, e isso joga os preços para baixo no mundo. Não dá para competir. Outra coisa interessantíssima, né? O Draghi foi consultado pelo Parlamento Europeu para fazer um diagnóstico da economia da União Europeia, o que eles devem fazer. Draghi, para quem não sabe, foi presidente do Banco Central Europeu na crise subprime, depois foi primeiro-ministro da Itália, ex-Goldman Sachs. Antes dele ir para o BCE, ele era Goldman Sachs. E ele está com uma proposta que provavelmente, se ele falasse isso aqui no Brasil hoje, ele seria cancelado da mídia, como a grande maioria é, se falar alguma coisa diferente de risco fiscal, risco fiscal e risco fiscal. Ele está propondo investimento de 800 bilhões de euros por ano, uma mudança radical na política de investimento e industrialização europeia, e ele está fazendo um alerta.
Com a escala de produção nossa comparada com a chinesa, a nossa morte é lenta e gradual. E ele está dizendo que o setor privado não tem capacidade total de fazer investimento, portanto, precisa de grana do setor público, que aqui no Brasil é quase chamar Satã de meu querido. Falar que vai ter investimento público e uma parte do funding vindo do dinheiro do Estado, aqui no Brasil é chamar Satã, fazer dança com galinha queimada e fumar charuto. Vejam, Draghi, ex-Goldman, chegou à conclusão que para esse montante, que a grande questão, quem aprendeu economia, quem realmente aprendeu, e o Adam Smith já demonstrava isso no final do século XVIII, quando lançou a História da Riqueza das Nações, que o grande lance é a produção em escala, como fazem os chineses. Porque se a minha escala é grande, meu custo médio cai, meu custo unitário cai. Portanto, eu tenho margem para competir. E o Draghi acordou, o tio Sam acordou no plano Biden. Acordou tarde, mas acordou. Então ele é explícito. Nosso problema é de escala. Precisamos ter uma escala da comunidade. Para isso precisa ter investimento pesado e por alguns anos. Então veja, no resto do mundo começaram a perceber que o grande problema é a China. Mas no Brasil, nós ainda estamos nos anos 80. Nós estamos discutindo austeridade. Veja como a gente está atrasado. A Europa acordou tarde, bem tarde, talvez não dê tempo. Que negócio é a China. E para reindustrializar, não tem mágica. Precisa de grana. E grana depende de funding, de crédito. E ele admitiu. Para as proporções hoje de aumento de escala e de produtividade, precisamos da ajuda da grana pública, do crédito público, do funding público. Ele calculou 800 bilhões de euros ano para a Europa tentar renascer. Porque hoje ninguém tem condição de brigar com a escala de produção chinesa. Vejam, a Tesla, com toda essa conversa fiada, ela continua produzindo carro elétrico na China e comprando bateria elétrica chinesa. Pô, mas a China não está brigando com os Estados Unidos com a China? É, mas ele está lá. A indústria alemã, a Volkswagen, depois dos anos 80 agora, voltou, vai fazer fábrica na China. Então veja como é que funciona o mundo. A Alemanha põe tarifa nos carros chineses elétricos e a Volkswagen vai produzir carro agora, em 2024, construir fábrica na China. Esse é o mundo. O que eu venho alertando várias vezes aqui, desde o ano passado, a ignorância e a falta de conhecimento de como funciona a economia chinesa é um negócio assim absurdo. E quando a gente fala como funciona a economia chinesa, não é assistir uma partida de futebol. Você torce para A, para B ou para C. Aqui ninguém está torcendo para nada. Economista tem que fazer análise das coisas como elas são e não como eu gostaria que fosse. Em relação à bolsa aqui, né, lembrar sempre que saiu de 119 mil, 118.700 para 137. Eu falei aqui, ó, 134, 133, 132, se vier, é normal. Caiu. Dia que cai, vai lá e compra um pouco. Vai lá e compra um pouco. Vai me surpreender muito se o Banco Central vai aumentar a Selic. Porque o tio Sam vai cortar os juros.
mais a queda do petróleo, mais as exportações chinesas, não vai ter clima. Vão ter que criar alguma novidade aí. Posso estar muito enganado. A posição dos estrangeiros nos contratos futuros de juros mostra que eles estão acreditando num corte de juros nos Estados Unidos e talvez não estão acreditando na alta da Selic. Quem está falando de alta da Selic aqui é o pessoal daqui, porque as tesourarias estão todas montadas na LFT, Letras Financeiras do Tesouro. É um título público que paga a variação da Selic. Com a parada do corte da Selic, a parcela das LFT na dívida pública aumentou de 43% para 47%. Toda vez que o juro aumenta ou não cai, ou a curva futura sobe, o rendimento desses títulos sobe e a participação na dívida deles sobe. E aí vocês veem como é muito engraçado. De cada 10 economistas de banco, 11 falam que tem o risco fiscal e a dívida virá calote. E ao mesmo tempo, as tesourarias dos bancos estão todas montadas em LFT. Não é interessante? Pense nisso.